É isso aí, macOS Big Sur Beta 10 foi liberado aí para os desenvolvedores. Por enquanto, para os desenvolvedores eu já explico porquê. E eu vou aproveitar esse vídeo também para responder algumas perguntas recorrentes aí do pessoal que está comentando nos vídeos, beleza? E aí pessoal, tudo bem? Ramon Ferreira por aqui. E antes de começar esse conteúdo, eu queria agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, os comentários, os elogios, realmente isso aí é um ótimo incentivo, tá? E quanto ao macOS Big Sur Beta 10, sim, foi liberado para desenvolvedores, mas por enquanto o instalador, pelo que eu entendi, não está pronto. O instalador que a gente pode baixar e fazer o pendrive. Por enquanto é assim que tem que fazer para instalar. Eu tentei também fazer pelo software update, instalar no perfil para desenvolvedor, mas infelizmente não está funcionando ainda, beleza? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Tô até batendo um papo aqui com os gringos, ó. E o cara tava comentando aí que não tem ainda um instalador pronto. A gente vai ter que esperar um pouquinho, provavelmente coisa de mais alguns dias aí, talvez 2, 3 dias, ou talvez já até saia também um beta público, e aí a gente já vai fazer um vídeo comentando sobre o beta 10, beleza? Fazendo instalação, vendo as novidades aí. Eu soube que mudaram algumas coisas, mas isso aí é o assunto pro próximo vídeo. Bom, já vou pedindo desculpas aí pelo barulho de cachorro, avião, o que for, mas enfim, eu infelizmente sofro da lei de Murphy. Tava um maior silêncio aqui, foi só começar a gravar que a cachorrada da vizinhança começou a latir, né? Mas então, a gente vai fazer algumas tiradas de dúvidas aí, né? Que perguntam bastante aí, que eu vi até falando nos fóruns que trata do assunto do macOS Big Sur, né? Eu preciso atualizar para o Big Sur imediatamente, porque ele vai sair a versão final, eu preciso chegar logo e atualizar. Olha, para um sistema operacional nesse princípio aí é mais para você aproveitar novas funcionalidades, o visual novo, uma estética nova, enfim, esse tipo de coisa. Com relação à segurança, você não precisa sair correndo para atualizar assim que sair a versão final, porque a Apple, assim como a Microsoft com o Windows, ela continua dando suporte a versões anteriores do sistema. Então, Catalina não vai parar de receber atualização de segurança assim que o Big Sur for liberado para o público, né, a versão final dele. Não, isso aí leva pelo menos uns 2 anos para mais, recebendo atualizações de segurança, e o sistema, o Catalina vai continuar sendo tão seguro quanto o Big Sur é por ser um sistema mais moderno, mas o Catalina vai continuar recebendo atualizações de segurança. O macOS Big Sur, no caso com o patch para Macs não suportados, vai funcionar nos Macs de 2006 e 2007? Eu acredito que não, porque as CPUs daquela época, os processadores, talvez não tenham algumas instruções que são necessárias para o sistema atual rodar. Então, pelo que eu estava vendo também no release lá do projeto do patch, o desenvolvedor estava comentando isso, que infelizmente, principalmente aqueles MacBooks Air da primeira geração, não vão funcionar com o patch por enquanto. Nos Macs de 2008, 2009 ou eventualmente de 2010, você chega na tela de instalação e o mouse e o teclado não funcionam. Sim, isso aí é um problema que já foi reportado, o desenvolvedor do patch está ciente disso, só que como o patch é mais focado em Macs de 2012 e 2013, esse problema em específico dos 2008 e 2009 vão ficar para uma segunda etapa. Quando sair provavelmente a versão final do patch, que talvez saia junto com a versão final do macOS Big Sur, essa questão será corrigida aí e a gente vai poder instalar nos Macs 2009. Eu tô com o meu iMac 2009 aqui, por enquanto eu ainda não pude instalar, mas uma sugestão que o próprio desenvolvedor deu seria o seguinte: eu teria que tirar o HD desse Mac, ou SSD no caso dele, colocar no meu MacBook aqui, instalar o macOS Big Sur, dar um determinado comando e que carregaria as caches para o que funcionasse nesse iMac, que são os drivers, vamos dizer assim, e voltar para lá. Porque o que ocorre? No instalador do macOS, são necessários carregar alguns drivers para que o teclado e o mouse tenham acesso ao kernel do instalador, do sistema. Só que, por padrão, isso não está ocorrendo, por causa da versão do Mac, ele não é compatível, então precisaria de uma certa modificação para que isso fosse possível. Por enquanto, vai ficar de stand-by aí, a gente vai ter que aguardar um pouco. Nos Macs de 2010 e 2011, a Wi-Fi não funciona, tá? Mesmo aplicando o patch, não funciona. Por quê? Como eu falei antes, o patch que está sendo desenvolvido, ele é mais focado nos Macs de 2012. Então ele vai, por padrão, carregar caches específicas para a geração desse Mac.
Para os Macs de 2011 e 2010, você vai digitar o comando dessa maneira que eu vou colocar aí no vídeo, tá? Vai colocar escrito aí, vocês vão copiar exatamente dessa forma aí e você vai conseguir carregar as caches específicas para funcionar o Wi-Fi, DisplayPort, Bluetooth, o que mais tiver com problema aí não estiver funcionando. Essa dica que eu vou dar agora funciona tanto no macOS Big Sur, eu passei por esse problema, mas funciona também para outros Macs aí, tá? Você consegue formatar o seu disco e na hora que você está fazendo a instalação aparece o erro 49168, diz que não é possível completar a operação por conta desse erro. Esse erro, ele é referente a um sistema de gerenciamento do disco, tá? E eu já vi, eu tenho um amigo meu que tem um MacBook de 2010, talvez, e ele enfrenta esse problema desde o High Sierra, tá? O que é que ocorre? Acho que foi do Sierra, do High Sierra pra frente, a Apple implementou um novo sistema de arquivo chamado APFS, tá? E aí quando você, obviamente, vai querer usar o sistema de arquivos mais moderno, você formata usando o APFS e aí você se depara com esse problema aí, o 4968. E qual é a solução que pode fazer que funciona? Você vai formatar o seu disco usando o macOS Journaling ou macOS expandido, esse formato de arquivo mais antigo. Quando você fizer isso, se você estiver usando um SSD, ele vai automaticamente converter para PFS. Então não tem problema, você vai formatar usando o sistema de arquivo mais antigo, mas durante a própria formatação ele já vai converter para o sistema mais novo, a PFS. E se você estiver instalando em um HD mecânico e não em um SSD, não vai fazer diferença, tá? O APFS ele só tem ganho de performance em SSD, em HD mecânico não muda nada. Então se você estiver em SSD, pode formatar usando o macOS expandido, que ele vai automaticamente converter para PFS e a instalação não vai dar problema. Esse problema que eu vou relatar agora também pode acontecer em qualquer Mac, tá? Mas a solução é também muito interessante. Às vezes você está no meio da instalação e ele para a instalação, diz que o macOS não pode ser instalado e manda você verificar o hardware. E 90% das vezes o problema de fato é no hardware de fato, tá? O que é que você vai fazer a respeito? Você vai usar um software chamado AHT, Apple Hardware Test. Eu fiz um vídeo mostrando o funcionamento desse software. Ele é um software que roda fora do sistema operacional, você precisa de um pendrive para botar ele. E ele faz um pente fino no hardware do seu Mac. Tá? Ele é nativo do próprio Mac. Nos Macs mais recentes ele já vem pré-instalado numa memória separada do seu Mac, e aí você já consegue rodar sem precisar baixar. Mas eu tenho um vídeo explicando como é que você vai baixar a versão específica para a placa-mãe do seu Mac, que tem isso também. E ele vai fazer um pente fino aí no hardware do seu Mac. Eu tive um problema com esse iMac aqui, eu não estava conseguindo de jeito nenhum instalar o macOS nele, estava dando esse erro de hardware e tudo, então eu resolvi passar esse software e ele apontou um problema em um dos 4 módulos de memória que ele tem, um dos 4 pentes de memória. Substituí um dos pentes, que é o que estava defeituoso, e o problema foi resolvido. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um abraço e até o próximo vídeo. Ah, e não deixe de se inscrever no canal. Valeu, tchau, tchau.